capítulo 1. Josué, capítulo 1. Versículo 1 e diante. Glória a Deus. Josué, capítulo 1, versículo 1 e diante. Glória a Deus. Fala assim: entrada na terra de Canaã. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: pode assentar, irmão. Glória a Deus. Creio que Deus nesse domingo abençoado vai falar conosco. Aleluia. Porque Ele tem, aleluia, um chamado para cada um de nós. Ele vai nos usar. Aleluia. Glória a Deus. A vontade dele é usar. Ele está usando e vai usar muito mais. Porque é assim que Deus quer, que nós venhamos se envolver na obra. Quanto mais nós se envolvermos mais, o Senhor nós, aleluia, nada da sua presença e nós capacita, porque é do movimento. A fé sem obra é morta. É fé e movimento. Está no corpo de Cristo, trabalhando junto, assim que aconteceu com a liderança de Moisés. Aqui fala que Deus falou com Josué. Deus falou: Moisés, meu servo, está morto. Deus falou para Josué: Moisés, o meu servo, está morto. Então Moisés foi um bom servo de Deus. E depois que Deus arrebatou Moisés, ele fala com Josué que estava paralisado, pensativo, e o Senhor vai até e diz: levanta, levanta para marchar, porque o meu servo Moisés está morto. Ele falou a linguagem da terra, a linguagem do povo. Deus quer usar quem está vivo na terra, aquele que está morto, porque já cumpriu a missão. Papai já está na glória, cumpriu a missão. O pastor que eu conheci, o pastor Valdir, era usado em milagre, cura divina, Jesus usava ele, já foi embora para a glória. Cheguei lá, o corpo dele está lá, mas ele está segura. Completou o bom combate, completou a carreira igual da fé, e só recebendo agora a vitória de Deus, a coroa da justiça, e adorando o Mestre. Então quem está vivo aqui na terra tem missão, tem promessa para aquele que está vivo. Deus quer usar nessa terra. E fala que ele deu testemunho de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Levanta, José, agora é contigo. Falou meu servo Moisés. Então Moisés, ele na terra serviu bem a Deus de Moisés. Fala que Moisés serviu tão bem a Deus que ele saiu, foi para o deserto. O Senhor preparou ele 40 anos no deserto. Com 80 anos ele foi servir a Deus. E foi até o Egito. E o cajado dele estava na mão. O cajado é chamado. E foi e falou com o faraó. E as pragas desceram no Egito. E fala que na 10ª praga o faraó disse: leva, vai-te embora. Depois o faraó foi atrás, mas não conseguiu, porque o Senhor estava usando Moisés. As águas foi e acabou com as águas de faraó. E fala que o servo de Deus, Moisés, estava em ação, trabalhando na seara de Deus, mas tinha muitas pessoas ao redor dele. Fala que Miriam, irmã dele, pegou o tamboril e saiu levando as mulheres adorando a Deus. Ela puxou pilotando as mulheres para adorar o Senhor com tamborim, com igual pandeiro que bate. E ela começou a bater o tamborezinho e as mulheres dançando, adorando, glorificando a Deus, grato a Deus pelo livramento que Ele deu para aquele povo. 60.000 almas, mais crianças e mais animais. Esse é o Deus de aliança, Deus de promessa. Que geração vai e geração é levantada para fazer a obra do Senhor nessa terra.
E fala que o Senhor, ele falou, meu servo Moisés, ele está morto, mas ele fez muito para mim na terra. Mas a velhice chegou. Moisés já estava idoso, mais de 100 anos. Fala que o Senhor levou ele. Mas as obras ficaram em memória de Deus e memória também das gerações, porque hoje nós temos aqui escrito o que Moisés fez para o Senhor. O meu servo Moisés, servo é aquele que trabalha. Moisés, ele estava de manhã em pé e as pessoas, Moisés, resolve a minha causa, o que está acontecendo? Fala aí. E Moisés resolvendo. Sabedoria e entendimento Deus deu para o líder, Deus dá para o líder que quer fazer a obra. E ele estava ajudando aquele povo. Mas o sogro Drey chegou na hora e viu Moisés. Moisés, tu está cansado, homem. Eu estou vendo o teu trabalho, tu pega de manhã, só sai de tardinha. Tu está cansando tu e o povo. Não faz isso não, eu te dou um conselho, Moisés. Um conselho. Levanta homens para trabalhar contigo. Olha para os homens, esse povo que o Senhor deu para ti. Escolhe homem com sabedoria, com entendimento. Escolhe homem trabalhador que queira fazer a obra. E coloca ele para ceia. De 1000, de 100, de 50 e até de 10. Para resolver a causa. A mais difícil, Moisés, tu resolve. A mais fácil dá para eles trabalharem. Envolve, coloca trabalhadores do teu lado. Assim tu tem como descansar, cuidar da tua família. Porque assim, homem, tu vai perecer. Porque há o cansaço físico. Já pensou ficar o dia todo, irmão? E Moisés ouviu o conselho do sogro Jetro. Fala que na multidão de segurança, na multidão de conselheiro há segurança. Jetro aconselhou ele. E Moisés, ele obedeceu porque vinha de Deus esse conselho. E Moisés, servo do Senhor, ele colocou homens para trabalhar com ele. E fala que os homens, ele era obediente a Moisés. Estavam debaixo do cajado de Moisés, debaixo das ordens de Moisés. Fala que teve muita luta, mas teve vitória, irmão. Porque Moisés era o intercessor. Moisés chegava diante de Deus para interceder pelo povo, para pedir a Deus pelo povo, para abençoar o povo. Moisés, ele era um servo do Senhor. E fala que teve uma batalha contra os amalequitas. E nessa batalha, fala que Moisés teve que subir para o monte para orar pelo exército que estava na batalha quando os inimigos, amalequita, um povo bárbaro, cruel. Moisés estava no monte orando. E fala que quando Moisés colocava a mão para cima, as duas mãos para cima, olhava para o céu e orava a Deus. Fala que Israel começava a atacar e estava vencendo a batalha. Mas a mão cansa. Quando ele estava cansado, ele abaixava a mão, as duas mãos para baixo. Aí o amalequita avançava e começava a vencer. Aí de repente, dois servos de Moisés, Arão, que era irmã de Moisés, e Ur, olharam e perceberam. Olha só, Arão falou para olha só o que está acontecendo, eu estou observando. Quando Moisés está com a mão levantada, o povo de Israel está vencendo. Quando ele abaixa, o amalequita vai para cima, está vencendo. Vamos ajudar Moisés, o nosso líder. E eles foram. Deus mostrou para ele que Moisés precisava de ajuda. E ele foi. Moisés, toma aqui para te ajudar. Senta nessa pedra, me descansa um pouco, colocar uma pedra. Deixa comigo, levando o teu braço direito. Arão segurando no braço esquerdo. Levantaram e Moisés ficou sentado. Vamos orar junto. Deus vai dar vitória. E fala que o Senhor deu vitória para Israel, porque Moisés estava orando e
Arão e Ur estavam ajudando ele em oração, segurando os braços dele para cima, intercedendo. O homem orando, o Senhor já faz um efeito tremendo no mundo espiritual. A vitória é garantida. Imagine 2, 3, 5, 10, 20 orando. É muita vitória, irmão. Oração em comunhão. Então é bom que os jovens vão ver união, porque lá o Senhor ordena a bênção. Por isso que o Senhor testemunhou: meu servo Moisés está morto. Porque Moisés, irmão, deu até o conselho para Deus. E Deus fala assim: quem é o meu conselheiro? Mas Moisés, ele se atreveu. Quando Deus disse: vai acabar com todo esse povo, Moisés, por que, Senhor? Olha só, tu saíste de perto dele, eles estão todos adorando o bezerro de ouro. Deus vê tudo. Moisés não sabia estar lá no monte Sinai com Deus, mas Deus estava vendo que o povo queria um Deus. Moisés está demorando 40 dias, já faz. Moisés morreu no monte. Queremos um Deus. Arão, queremos Deus. Pressão em Arão. Arão disse: calma aí, o que é que vocês querem? Nós queremos um Deus. O que é que vocês têm aí? Nós temos aqui no nosso orelha brinco, cordão de ouro. Todo esse ouro eles trouxeram lá do Egito. Então me dê aqui que eu vou já fazer aqui um Deus para vocês. Fez um Deus com letra minúscula, uma estátua. E foi um bezerro de ouro. E deixou lá. E depois fizeram uma grande festa, ficaram adorando o bezerro de ouro. Aí o Senhor disse: olha, o povo já se corrompeu, Moisés. Vou acabar com esse povo. Não, Senhor. Aí veio a atenção: não faz isso não, Senhor. O que é que o Egito vai falar? Tu tirou esse povo lá do Egito para matar no deserto? Não faça isso não. Lembra da promessa que tu fez com Abraão, Isaac e Jacó, que esse povo ia ser numeroso como a areia do mar e como a estrela do céu. O homem dialogando com Deus, dando conselho para Deus. Quem é o meu conselheiro? Mas Deus ouviu. Deus ouviu o que Moisés falou, porque Moisés era amigo de Deus. E Deus disse: está bem, vai lá ver. Quando ele foi lá, o povo estava dançando, pulando. Aí Moisés quebrou a tábua da lei. Também foi lá, destruiu lá o bezerro de ouro. E pegou lá tudinho e fez pó com aquele bezerro de ouro e deu para eles beber. Ficou pó e colocou na água. Agora bebe isso aí que você está falando que é Deus. Deus de você pode beber. Aí o povo bebeu. Teve ainda uma morte que é da desobediência da morrer alguns, porque desobedeceram a Deus naquele lugar. Tudo isso aconteceu. Por isso que o Senhor disse: o meu servo Moisés está morto. Porque Moisés, ele agradou a Deus e tem história para nós. Ele foi o homem que teve, sabe o que? Uma ousadia tão grande para falar com Deus. Ele falou: Senhor, não faça isso com o povo, Senhor. Senão, se tu fizer isso, risque o meu nome do livro da vida. Não é qualquer um que fala isso. Porque o livro da vida é o livro da salvação eterna. O Senhor disse: não, Moisés, eu não risco o teu nome porque tu é fiel, tu é justo. Eu risco aquele que está errado, que não quer nada comigo, que está em rebeldia. Esse eu risco, mas tu não. Olha só. Por isso que ele falou: meu servo Moisés está morto. Servo aquele que faz a vontade do Pai. Ainda tem mais. Que Moisés, ele falou para Deus: Deus, eu quero ver a tua face. Disse: homem nenhum viu a minha face. O dia que ele vê a minha face, ele morre. Irmão,
O poder de Deus é tão grande, que quando o monte fumegava, o povo estava aqui, era trovão, relâmpago, o povo tremia, dizia: Moisés, não deixa Deus falar conosco, fala conosco, mas não Deus. O povo tremia, irmão. E Moisés querendo ver a face de Deus. E o Senhor falou: Moisés, homem nenhum vê a minha face, se vê, morre. Que não tem condições, a estrutura dele não tem como, é homem de barro, é osso, não tem condições de ver minha face, eu sou o Deus de glória, de poder, meu Deus. Mas Moisés queria ver, irmão. Moisés queria amar do Senhor, Moisés queria amar da sua presença. Assim que tem que ser nós. Nós não temos que se conformar só aquilo pouquinho, não. Como aquela mulher disse: Senhor, Jesus, até o cachorrinho come da migalha que cai da mesa do seu dono. Ele queria uma migalha, mas Moisés foi diferente. Ele queria ver a face de Deus, queria amar de Deus, queria amar de Deus. Nós temos que querer mais de Deus, mais presença, mais santidade, mais pureza. Nós somos santos, lutando contra o pecado. Tem gente que se conforma, tem a ideia de dizer: nós somos pecadores. Nós não somos pecadores, não, irmão. Nós somos santos, lutando contra o pecado. O próprio Deus falou: Moisés, fala para o meu povo santificar a sua vida, porque eu sou Deus santo e o meu povo vai ser santo também. Santificado é separado para a vontade do Senhor, irmão. Separado para servir ao Senhor. E Moisés sabia disso. Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua face, Senhor. Pecado faz separação de Deus com o homem. Mas Moisés andava na santidade. Moisés subiu ao monte. Ele passava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Era sobrenatural, porque o homem natural passa 3 dias, já está fraquinho, 4 dias, já está fraquinho, tem vezes que até morre, irmão, de fome, de sede. Mas o homem que anda na vontade do Senhor, que faz a vontade do Senhor, ele passou 40 dias, 40 noites lá no Monte Sinai, mas não morreu, estava mais cheio de Deus, porque o corpo dele era santificado. E Jesus falou para o povo que seguia a ele por comida. Você me segue por comida, é? Só porque eu fiz o milagre, 5 pães e 2 peixinhos, alimentei uma multidão de 5.000 pessoas. Você tem que me seguir, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. Sabe o que é essa comida? É a presença de Deus. E para receber essa presença tem que pagar o preço. Moisés subiu no monte, com 80 e poucos anos já, e subiu no monte. Para subir monte é o que? É esforço. Esforço, ele subiu. Mas quando ele chegou lá, ele recebeu. O Senhor já falou: Moisés, vou fazer contigo o seguinte: tu vai ficar atrás de uma rocha, e eu vou colocar a minha mão direita sobre ti, para te não ser fulminado com a minha presença, para te não morrer, porque eu quero te usar ainda mais alguns anos na terra. E fala que o Senhor falou: olha, tu não vai ver meu rosto não, tu vai ver só meu vulto, a minha costa, vou passar, tu vai ver rápido na minha costa, Moisés. E realizou o desejo do coração do seu servo. Deus realiza o nosso desejo quando nós servimos a Ele. Quando nós falamos: sim, Jesus, vem aqui para fazer a tua vontade, o Senhor realiza o desejo de Moisés, era ver a face de Deus. Tu vai ver a minha costa. Vou passar, tu vai ver, mas a minha face tu não vai ver, mas tu vai ver a minha costa. E quando ele passou, Moisés ficou na fenda da rocha. Deus colocou a mão dele direita de misericórdia para Moisés não ser fulminado. Quando ele passou, Moisés, ele viu a corda de Deus, fala que o monte fumegou. Sabe o que é fumegar? O monte balançou, deu terremoto no monte. Irmão, eu creio que Moisés caiu, irmão. Aqui uma vez um pastor meu falou assim, era no encontro que teve aí, pastor, ele não tinha essa experiência, disse que não vou cair não caio não.
Aí quando era uma unção tão grande, muitos pastores orando, era uma unção tão grande, meu pastor foi o primeiro que caiu. Quando a presença bateu assim, pum, nele, pai, caiu, ficou lá, tremendo lá, de presença de Deus, irmão. Não cai, irmão. A presença de Deus é grande. Falar que Moisés lá fumegou o monte, tremeu o terremoto, Moisés pá no chão, cai. Quando Moisés sai de lá, desce o monte. Fala que o povo diz, ei Moisés, tu tá diferente. O que está acontecendo? Nós não conseguimos olhar para o teu rosto, Moisés. Coloca o pano no teu rosto. Está doendo nos nossos olhos, está querendo queimar nossos olhos, nossa visão natural, Moisés. O rosto de Moisés estava, sabe o que? Tão forte para de Deus que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Porque ele queria mais do Senhor, ele queria a presença e recebeu. Mas ele pagou o preço. Meu servo Moisés está morto. Agora, levanta Josué. Aí Josué, ele viu tudo isso. Josué andava com Moisés. Quando Moisés ia para o monte Sinai, ele disse, vamos Josué, fica bem aqui, que eu vou mais lá na frente no monte falar com Deus. Mas Josué seguia Moisés. Tinha homem de confiança de Moisés e Josué. Caleb também era um guerreiro, estava com Moisés. também era outro. E mais outros também, de 100. Muitos homens, de 1000, de 50, de 10. Mais Miriam, mais outro homem de confiança. Muito servo tinha. Mas nesse momento Deus disse aí, agora eu vou usar Josué. E falou, Josué, levanta, meu servo Moisés está morto. Levanta e leva esse povo para atravessar esse rio. Olha só, Deus manda levantar. Porque Moisés já terminou a missão. E quando nós estiver vivo, Deus está nos usando, irmão. Quando eu estiver vivo, eu estou pregando, eu estou profetizando. E quando nós estiver vivo, aqui os pastores e missionários estão em ação. A obra é quando nós estiver vivo. Não tem negócio de aposentadoria, não. Como tem no emprego. A pessoa trabalha 50 anos, já vou me aposentar do emprego de professor. Não tem isso não. Servo de Deus, quando está respirando, quando está de pé, e quando está com a voz, está falando, Jesus salva, cura, liberta. Aleluia. Meu pai foi para a glória, mas quando ele estava ainda de pé, ainda pegando o microfone, estava pregando. Quando não deu mais, ficou lá no hospital, já estava nas últimas, Deus levou. Mas o servo de Deus é assim. E quando eu estiver vivo na terra, Deus está usando, irmão. Até que eu estava no hospital, Deus está usando, porque tem pessoas no hospital que eu conheço, que pregavam a palavra lá dentro. E o Senhor usou ele, doente mesmo, ele saía andando, pregando a palavra, um homem. Esse é meu pai, outro homem que eu conheci. Depois ele partiu para a glória, mas quando ele estava ainda respirando, ele estava no hospital falando o nome de Jesus. Assim que Deus faz, e quando nós estiver vivo, Ele está nos usando. Ele está nos usando. E quando o coração está batendo, Ele está nos usando. Porque Deus, Ele é Deus que usa o homem na terra. Aí ele fala para Josué, levanta Josué. Agora Josué tinha que se levantar. Quando fala de levantar, porque o Senhor quer usar. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão. Tu e todo esse povo, até que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor dá a terra para nós, mas tem que se levantar. Não é só para nós, é para todo o povo, é para a família, familiar, parente, vizinho. Ou se levantar, irmão, pode ter certeza. Se levantar na oração, na obediência, na fidelidade, no compromisso, muitas pessoas vão também se levantar. Porque o Senhor vai salvar, curar e libertar. E a família do Senhor vai crescer, a família de Jesus. E aqui o 3 fala assim: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vós tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha só, todo lugar que tu pisar, eu vou dar para vocês. Mas na direção de Deus, na promessa de Deus, todo lugar que nós pisar a planta dos nossos pés, aquele lugar é nosso. É, irmão, e quando nós sabemos disso, quando nós aprendemos com o nosso guia espiritual, quando nós colocamos em prática, quando você colocar a planta do teu pé,
do cajado do teu dízimo espiritual, tu vai conquistar, irmão. Quem tem que sair é o capeta de lá. E as almas vão ser salvas, libertas, transformadas, porque a conquista hoje é ganhar alma para Jesus. Onde você coloca a planta do teu pé. O Senhor está conosco, quando nós andamos com ele aliançado, na obediência, servindo ao Senhor como servo obediente. A promessa do Senhor é essa. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés, aleluia, aquele lugar passa a ser, aleluia, de Deus, de poder, que salva a cura diversa através de Jesus. Aí fala que a bênção é grande, ó. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Olha só, Senhor, Ele dá para nós vitória. Vamos conquistar, porque o Senhor nos chama para isso. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só o 5 que fala. Ninguém poderá resistir. Ninguém. Tu na vontade de Deus, irmão. O capeta não te para, não. Tu na vontade de Deus, o desânimo não te para, não. Tu na vontade de Deus, irmão. O Senhor te dá unção, te dá autoridade, te revela de poder, de graça, de sabedoria e entendimento. Na vontade do Senhor, nós somos mais do que vencedor. É na vontade dEle. Na vontade de Deus. Quando tu fala a vontade do Senhor como servo, as portas se abrem para ti. Quando tu está na vontade dEle. Falando, Jesus também é o Senhor. Eu estou aqui fazendo a tua vontade. Aí pronto, irmão. Fala na vontade dele, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida. E quando tu está respirando, todos os dias. Todos os dias. Tem até vida longa para aquele que faz a vontade do Senhor. Moisés morreu velho. Mas o olho dele chegava bem ainda. Os ouvidos dele estavam bem bons e os olhos dele também. Deus, aleluia. E fala que todo que serve ao Senhor, na vontade dele, vive muito. Vive até não querer mais, sendo usado na mão dele, sendo instrumento dele para até ensinar, porque tem experiência de vida com Deus. E fala aqui, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se nós estiver como servo, trabalhando por Senhor na vontade dEle, está conosco, e Ele fala que Ele não nos deixa, e nem desampara os seus filhos que fazem a vontade dEle, que andam na vontade dEle, que tem compromisso com Ele. Ele é o nosso Pai eterno. Jesus é o nosso provedor. Ele provê para nós tudo que nós precisamos, bênção espiritual, e provê na vontade dEle. Aquele que não tem sabedoria para o Senhor, que Ele dá sabedoria para ganhar alma. Que ganhar alma também é tão formosos são os pés daquele que anuncia a boa nova. Ele é autor da fé. Ele faz nós crescer na fé, na graça, no conhecimento. É tudo Deus que acrescenta em nós. Ele é o doador. O dom espiritual é dele. Os talentos é dele. O fogo de vida é dele. Tudo Ele nos dá para fazer a obra dele. Porque Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é Deus, Ele nos dá para fazer a missão, para ser instrumento dEle. Ele nos dá saúde, para nós fazer a obra. Ele nos dá tudo, irmão. Ele quer que nós só obedeçamos a Ele, só na direção dEle, porque a unção é dEle, tudo é dEle, o milagre Ele que faz. Ele quer só usar nós na pregação e faz milagre. Eu lembro quando Ele me chamou, a primeira pregação minha. Sentou uma bênção, estava tremendo, mas eu fui assim mesmo. Estava tremendo, me ajoelhei, e Deus tomou um jovem que tinha sido batizado no Espírito Santo, estava no avivamento, falando em línguas estranhas, e aí o Senhor, não entendo nada que ele fala no meu português. Aí o Senhor começou a usar o jovem na língua estranha e no meu português.
Aí era assim, vai, não temo, estou contigo. Só fala que eu faço a obra, eu que faço. Não é muito o falar não, que eu não sabia quase nada, era 0 mais 0. Mas tinha ensaiado tanto em casa, ensaiando um texto da Bíblia que até me lembro, que foi de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei ser uma bênção. Era essa a minha primeira mensagem. E quando eu falei, tremendo, falando devagar, muita gente olhando, mas eu sou de vai, não temas. Fala que eu faço a obra. O Senhor faz a obra, irmão, e quer só usar nossa boca. Só quer nos usar como instrumento, mas milagre é Jesus que faz, o Espírito de Deus que convence o homem do pecado. Quando o homem está na igreja, o Espírito de Deus fala, revela pela palavra, ele cura, ele renova. E eu falei, não demorou nem 10 minutos, irmão. Aí o Senhor disse, olha o que eu faço. Estou só instrumento, mas eu que faço mover eu, meu espírito. Aí a gente chorando para um lado, aí gente falando de estranha, pulando, era a gente de joelho, e meu Deus, pouca palavra que eu falei, Deus agiu. Eu que faço, só quero te usar, eu que faço. Tu só prega, eu que faço a obra. E na hora eu sabia orar sabia um pouquinho. Comecei já a orar, e o Senhor renovou, curou, batizou. Foi um mover tremendo que a pessoa não queria mais nem queria ir embora mais. Ficaram lá de joelho falando de estranho, o culto terminou e lá eu orei, depois não tenho mais palavras, a Espírito Santo estava trabalhando nos corações das pessoas. Sabe o que é isso, irmão? É o Senhor que faz. Isso aqui é uma boca para falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele faz milagre. O Senhor faz, porque Ele vela pela sua palavra. Que é só uma boca, o homem que esteja disposto a obedecer a seu servo, andar na vontade dEle, fazer o que Ele quer na terra, e outras coisas Ele faz por nós. E aqui mais na frente fala assim, Aleluia. 6, esforça-te e tem bom ânimo. Aí o Senhor manda nós esforçar. Esforça-te, tem bom ânimo. Vocês falam. Porque para servir ao Senhor, irmão, é com esforço. Esforça-te, tem bom ânimo. Se esforçar. Esforça por orar. Orar sem cessar é um esforço, irmão. Todo dia é dia de oração. Tem pessoa que ora uma vez no dia. Outra ora 2 vezes no dia. Outra vou mais além, 3 vezes no dia. Vão pegando o ritmo de oração. Tem pessoa que gosta de orar porque pegou o ritmo de oração e já ora. Todo dia está orando porque sabe que oração é comunhão com Deus. Quando o homem ora, ele está tendo comunhão com Deus. E quando ele lê a Bíblia, Deus fala com ele. Esforça-te, é tudo esforço. Esforçar para congregar. Esforçar para ler a Bíblia, esforçar para orar, porque a oração se torna gostosa. Mas no começo é um esforço, irmão. No começo a pessoa vai orar de madrugada, se levanta. Quando coloca o joelho para orar, o sono quer pegar e tem que se esforçar. Aleluia. Tem que se esforçar. Se tiver um café na garrafa, vai lá tomar um café para madrugada.